Então, bom dia a todos e todas. Agora a gravação foi iniciada. Bem-vindos, né, ao 10º seminário do GravBR. O nosso palestrante de hoje é o professor Felipe Faria. O professor Felipe Faria fez a graduação, o mestrado e o doutorado na Universidade de Brasília. Concluiu o doutorado, se eu não estou enganado, em 2009. Né? Em seguida, ele mudou-se para São Paulo, onde fez um pós-doutorado na Unesp, de 2010 a 2011. E, desde 2012, o professor Felipe atua como docente na Universidade Estadual do Piauí. E o professor Felipe tem experiência na área de gravitação, com passagens pela gravidade teleparalela, e vem desenvolvendo, né, trabalhos bem interessantes nessa teoria chamada gravidade conforme massiva, que ele vai contar um pouquinho para a gente hoje. Então, Felipe, muitíssimo obrigado por aceitar o convite e pode iniciar. Bem, bom dia a todos os presentes. Primeiro, agradecer a você, Antônio, pela oportunidade, né, de apresentar o meu trabalho aqui, que eu tenho trabalhado nos últimos 6 anos, mais ou menos, que é a gravidade conforme massiva. Então, eu vou começar aqui apresentando uma introdução. A gravidade conforme massiva é uma teoria alternativa da gravitação, né? Então, eu vou começar falando aqui o porquê de considerar teorias alternativas da gravitação. Depois eu vou fazer lá das bases da teoria, as grandezas principais, e depois, por último, a aplicação, tanto clássica, como a aproximação de campo fraco, que está incluída as ondas gravitacionais, o limite newtoniano e 2 aplicações aqui da teoria não linear, né? Buracos negros e cosmologia. Por fim, eu vou falar a parte quântica. E vou fazer o resumo do resumo aqui na conclusão e dizer quais artigos que eu já publiquei sobre a teoria. Então, para começar, vou falar um pouquinho da relatividade geral e por que ela pode ser substituída por alguma teoria alternativa, né? Então, a relatividade geral, o campo gravitacional é descrito pela métrica, esse Gemini, que além do campo, ele também descreve a geometria do próprio espaço-tempo. Então, aqui no lado esquerdo das equações de Einstein, a equação que descreve a dinâmica do campo gravitacional, do Gemini, a gente tem aqui o tensor de Hit e o escalar de curvatura, que são derivadas do tensor métrico. E aqui do outro lado a gente tem uma constante, para quem já é familiarizado, o G, né, tem o 16πg, que a gente pode escrever em termos da massa de Planck. Aqui eu estou considerando a velocidade da luz igual a 1, e a constante de Planck também, h cortado igual a 1. E temos o tensor de energia-momento da matéria. A matéria, na relatividade geral, é tudo aquilo que não é gravidade. Então, inclui radiação eletromagnética e a matéria com massa, né? Os átomos, os campos de fermiônicos. Então, ela é uma teoria muito bem sucedida na descrição de vários fenômenos gravitacionais, principalmente aqui no sistema solar, como o avanço do periélio de Mercúrio, o desvio da luz pelo Sol, e por aí vai. Porém, ela possui alguns problemas ainda não solucionados. Aqui eu coloquei alguns que eu vou tentar solucionar com a gravidade conforme massiva. Por exemplo, eu vou falar rapidinho de cada um, da constante cosmológica. Para descrever a aceleração do universo, a gente tem que acrescentar uma constante aqui nas equações de Einstein, um lambda, e ela é muito bem sucedida para explicar a aceleração. Porém, o valor desse lambda, dessa constante, difere do valor do modelo padrão da física de partículas. Da ordem, depende do modelo que você considerar, essa diferença é da ordem de 10 a 56 ou 10 a 120, dependendo da constante calculada nos campos de matéria aqui.
Então, ainda não tem solução para esse problema, essa discrepância entre o valor clássico, né, da relatividade geral e o valor quântico do modelo padrão. Outro problema que a gente chama de matéria escura, que é na escala das galáxias, a relatividade geral tem uma dificuldade de escrever, por exemplo, a curva de rotação das galáxias. Então, para resolver esse tipo de problema, tem que ser acrescentado chamada matéria escura, porque não é conhecida ainda, né? E só que o modelo padrão não tem um bom candidato para essa matéria extra necessária para descrever os fenômenos das galáxias. E, por fim, aqui, é claro que tem alguns outros problemas, a quantização. Ou seja, quando a gente vai tentar quantizar o campo gravitacional na relatividade geral, aparecem infinitos, né, divergências que não podem ser canceladas. Então, a teoria, a gente diz que ela não é renormalizável. Então, tem vários grupos de pesquisa no mundo inteiro tentando resolver esses problemas e outros, mas até agora não tem solução. Então, isso nos incentiva a considerar outras teorias da gravitação. Claro, essas teorias têm que explicar os mesmos fenômenos do sistema solar e aqui na Terra, e para ela substituir a relatividade geral, teria que também resolver todos esses problemas aqui, senão não vale a pena trocar a relatividade geral. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, formas de alterar a relatividade geral. Aqui eu coloquei alguns que eu acho interessantes. É claro que existem centenas e centenas de teorias alternativas da gravitação. Eu vou colocar aqui a que eu achei mais importante. Por exemplo, a gente pode mudar o número de dimensões da teoria. A gente sabe que a relatividade geral são 4 dimensões, 3 espaciais. E a velocidade da luz vezes o tempo é a 4ª dimensão. A gente pode acrescentar ou diminuir o número de dimensões. Por exemplo, eu coloquei aqui a teoria de Kaluza-Klein, que são 5 dimensões. A 5ª dimensão é utilizada para tentar unificar o eletromagnetismo com a gravidade. Mas aqui tem teoria de cordas também, tem várias teorias de dimensões superiores. Outra forma é mudar o número de derivadas, a ordem da teoria de derivadas. A gente sabe aqui que o tensor de Hit e o escalar tem derivadas segundas da métrica, tensor métrico, e todos os campos de matéria também têm derivadas segundas, mas a gente pode acrescentar outras ordens de derivada. Por exemplo, eu coloquei aqui, por exemplo, gravidade 4ª ordem, então a gente pode somar um termo aqui com derivadas quartas. Tem também de várias derivadas possíveis, 6 derivadas, até infinitas. Tem teorias com infinitas derivadas. Outra forma é acrescentar campos, porque na relatividade geral, a gravidade é descrita só pelo tensor métrico. A gente pode considerar acrescentar um campo escalar, um campo vetorial, qualquer outro campo aqui para tentar explicar esses fenômenos. Coloquei um exemplo aqui, o mais conhecido, a teoria de Brans-Dicke, e acrescenta um campo escalar. E o meu favorito, que são considerar que a gravidade também é uma teoria de calibre. Aqui eu coloquei o gauge, porque em inglês, né? Mas eu vou chamar aqui em português de teoria de calibre mesmo. E o exemplo mais famoso é a gravidade conforme, que daqui a pouco eu vou falar o que é esse conforme aqui. Então, eu escolhi esse caminho. Por que, né, considerar que a gravidade é uma teoria de calibre? Porque todos os campos de matéria possuem a simetria de calibre. Então, o modelo padrão é uma teoria de calibre. E, por incrível que pareça, o modelo padrão é mais bem sucedido ainda do que a relatividade geral para descrever os fenômenos quânticos. Então, eu achei que até uma certa lógica considerar que a gravidade também tem a mesma simetria de todos os outros campos. E para essa simetria de calibre, eu escolhi a simetria conforme. Porque já o modelo padrão, ele quase possui a simetria conforme.
a não ser um termo de Higgs, o termo de massa, todos os outros termos possuem essa simetria. Então, ficaria bem mais fácil adaptar a gravidade para incluir essa simetria. Claro que a gente tem que alterar também os campos de matéria aqui. Então, eu fiz o seguinte postulado. Todas as quantidades devem ser invariantes sob transformação de coordenadas e conformes. Na relatividade geral, a gente sabe que todas as quantidades são invariantes por transformação de coordenadas, né? Eu só acrescentei, além disso, também tem que ser por transformações conformes. E o que são transformações conformes, né? Aqui eu coloquei só um exemplo rapidinho. São transformações de calibre, ou seja, transformações que dependem do ponto a ponto, né, das coordenadas, que depende do espaço-tempo, e que transformam os campos, todos os campos da natureza. Então, por exemplo, o campo escalar, né, de spin zero transforma dessa forma, com o fator aqui a -1. O campo vetorial, spin 1, ele é invariante por transformações de conformes. A métrica transforma ao quadrado. E os spinores, campo de spin meio, transforma elevado a -3,5. Então, eu postulei que a teoria toda tem que ser invariante por essas transformações. Então, vamos começar com as quantidades que devem ser invariantes, né? Comecei com a Lagrangiana total e pesquisei bastante para ver as teorias que já existiam. É claro que não foi eu que inventei isso. Já existiam várias teorias com simetria conforme da gravitação. E eu pesquisei e eu verifiquei que ninguém ainda tinha considerado esse tipo de Lagrangiano. Não da forma como eu vou demonstrar aqui. Então já existia esse C ao quadrado aqui, é o tensor de Weyl. Então foi a primeira teoria com simetria conforme da gravidade. Isso foi bem depois da relatividade geral, que foi em 1915, né? A de Weyl foi em 1918. Então ela possui uma simetria conforme, mas o próprio Einstein depois apontou alguns problemas, que eu vou falar daqui a pouco, e ela foi abandonada por um certo tempo, foi resgatada recentemente, nos anos 80, 90. E essa outra parte aqui é a teoria de Einstein acoplada com um campo escalar que a gente chama de Layton. Não tem uma tradução boa para português, seria um dilatão, então eu vou ficar chamando de Layton mesmo. Essa teoria também é mais antiga, só esse termo. Foi feito, quem começou a estudar isso foi o próprio Dirac e o Tillman nos anos 70. E já existia, mas a junção das duas ninguém tinha pensado ainda, pelo menos não para descrever a gravidade em si. Existe aqui o de Weyl acoplado com campo de matéria escalar, mas aí esse cara aqui aparece do outro lado, aqui na Lagrangiana da matéria. Agora vem o nome. Por que a gravidade conforme massiva, né? O massivo. Conforme porque tem a simetria conforme, aquelas transformações dos campos. E massiva porque ela é uma teoria massiva de quarta ordem. Vou explicar melhor. Toda teoria, toda lagrangiana que tiver derivadas do campo, dois termos com derivadas diferentes, por exemplo, derivada segunda e o próprio campo. Aqui, no caso, a gente tem derivadas quartas e derivadas segundas aqui no escalar de curvatura. Então, se eu tiver só derivadas segundas e o próprio campo, vai ser uma teoria pura massiva, vai ter uma partícula massiva. Como aqui a gente tem derivadas quartas e derivadas segundas, eu vou ter com certeza uma partícula massiva, que eu vou demonstrar daqui a pouco, e vai aparecer também um graviton sem massa, o padrão, né? Então, por isso que eu chamei de massiva, ela tem a cara de uma teoria massiva. Porém, além da lagrangiana, outra coisa que eu considerei é que todas as quantidades devem ser invariantes. Então, além da lagrangiana, o elemento de linha, que descreve a geometria do espaço-tempo, também tem que ser invariante por transformações conformes. Então, para isso, eu acrescentei aqui o próprio de Layton também faz parte do elemento de linha. Esse fizeram aqui é uma constante de normalização, só para ficar normalizado isso aqui. Por que isso, né? Por que o elemento de linha também tem que ter
simetria conforme. A maioria das teorias não tem, ele só considera lagrangiano e pronto. Por causa do problema que o próprio Einstein apontou, que a gente chama de segundo efeito do relógio. Se não for simetria conforme, o tic-tac dos relógios, a taxa que o tempo é medido, vai depender da trajetória do relógio, da história. Porque na relatividade geral a gente sabe que dois relógios diferentes medem o mesmo tempo se eles tiverem a mesma velocidade e estiverem na mesma geometria, no mesmo espaço-tempo. Porém, se esse segundo efeito do relógio, se eu transportar esses dois relógios ao longo de outro espaço-tempo e com velocidades diferentes, depois juntar eles, mesmo que eles tenham a mesma velocidade naquele instante e estejam no mesmo espaço-tempo, eles vão medir o tempo de forma diferente. Isso não é visto experimentalmente, então por isso que a teoria de Weyl aqui, o C ao quadrado, foi abandonada por muito tempo. E, consequentemente, se o elemento de linha é invariante, a geodésica também vai ser invariante por transformações conformes. Lembrando que a geodésica é o que descreve as trajetórias das partículas num campo gravitacional. Então, essas três quantidades são a parte fundamental da teoria, todas são invariantes por transformações conformes. Para escrever a dinâmica, a gente vai variar a lagrangiana total em termos tanto da métrica quanto do escalar de curvatura. Os dois fazem parte da gravidade. Então, variando a métrica em termos de Gemini, a gente obtém essa equação de campo. Todos esses primeiros termos aqui são aquela do Einstein de Layton. O Gemini é o de Einstein, aquele R mini menos meio Gemini R, lá no começo. E esses termos derivados do de Layton vêm lá dos outros termos. E, por fim, esse W, chamado de tensor de Barr, que tem várias derivadas quartas do Gemini, ele é uma combinação do tensor de Riemann, de Ritz e do escalar de curvatura ao quadrado. Eu não vou escrever aqui porque não vale a pena. E depois aqui vem o tensor de energia-momento da matéria, que é a variação da lagrangiana da matéria pelo Gemini. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. E quando a gente varia a lagrangiana em termos do de Layton, a gente obtém essa equação. Aqui eu considero que o de Layton não se acopla com a matéria, né? Aqui na lagrangiana da matéria não tem o de Layton, só a métrica. Então, quando a gente varia ela em termos do φ, do de Layton, dá zero. Então, essas são as duas equações que descrevem a dinâmica, tanto da métrica, do Gemini, como do φ, do de Layton. Falando um pouco aqui da parte da matéria, que é a variação, né, como eu já disse, da lagrangiana da matéria em função da métrica, em relação à métrica, a gente vê que ele é zero. Por quê? Se a gente tomar o traço dessa equação de cima, a gente vai ver que esse lado esquerdo, o traço do tensor de Barr é zero, e o traço desses outros termos vai dar exatamente essa equação de baixo vezes o φ, vezes o de Layton. Então, aqui vai ter o traço, o T do tensor de energia-momento, vai ter que ser igual a zero se a gente juntar essas duas equações. Isso é necessário porque é uma característica de todas as teorias com simetria conforme. O traço delas, da tensor de energia-momento delas, tem que ser sempre zero. Isso não significa que a teoria não se acople com campos com massa, porque os campos de matéria sem massa, como o eletromagnetismo, ele já tem o traço zero. Então, já obedece automaticamente a essa condição. O campo com massa, por exemplo, os férmions, o campo de Dirac, ele não tem traço nulo. Porém, eu vou mostrar daqui a pouco que, quando a gente considera uma teoria completa com simetria conforme, vai aparecer aqui do lado direito a parte de traço nulo dos férmions. Então, ele vai se acoplar com o férmion, mas só com a parte cujo traço é zero. Então, como é uma teoria... Felipe, desculpa interromper. Há uma pergunta do Albert Petrov, que é a seguinte, ele está perguntando se não há contradição entre a presença de massa e simetria conforme.
e aí ele coloca entre parênteses, né? Tipicamente, parâmetros de dimensão não trivial quebram a simetria conforme. Sim. E há também uma referência enviada pelo Satish no chat, em que ele fala, acho que esse tipo de ação já foi estudado em 2016 e coloca uma referência. Não sei se você consegue acessar agora ou se é melhor acessar depois do seminário. Enfim. Não, posso falar. Depois eu vejo. Mas essa Lagrangiana eu considerei em 2014. Então foi antes desse de 2016. Foi publicado, né? Eu considerei, estava no archive em 2013. Em relação à massa, né, que o Petrov falou, não tem nenhum termo de massa aqui explícito. Eu vou mostrar depois que ela vai surgir com a quebra espontânea de simetria. Tá? Então, resolve esse problema aí que o Petrov levantou. Aqui, essa constante aqui é um termo sem massa. Tá? Não tem nenhum parâmetro de massa aqui. Então, voltando aqui para as equações de campo. Então, como é uma simetria de calibre, uma teoria de calibre, a gente pode fixar os graus de liberdade a mais com um gauge, fixação do calibre, né? Para nossa sorte, existe um calibre bem simples, que é considerar o de Layton igual a zero, constante. Aqui eu estou considerando só a parte clássica, então a gente pode fazer isso. Quando a gente chegar lá na parte quântica, a gente não vai, vou mudar essa fixação de calibre. Então, considerando esse calibre, as equações de campo reduzem bastante, né? Que todas aquelas derivadas de Layton somem, e a parte lá da variação em relação de Layton fica só o escalar igual a zero. Então, o interessante da teoria é que, mesmo na presença de matéria, o escalar de curvatura é zero. Então, a gente tem que considerar essa equação quando a gente for tratar da dinâmica dos campos. Fazendo a mesma coisa, fixando o calibre para o elemento de linha e para a geodésica, a gente vê que eles se reduzem exatamente à da relatividade geral. Então, o elemento de linha é o mesmo da relatividade geral e a geodésica também. A única coisa que vai diferir é nas equações de campo, que vai descrever a dinâmica do Gemini. E aqui eu vou considerar só essa parte da dinâmica. Todas as contas que eu fiz foi só com as equações de campo. Eu não utilizei nem os elementos de linha, nem a geodésica. Então, vamos nos concentrar aqui nas equações de campo. Então, eu vou começar fazendo as aproximações de campo fraco. O que isso significa? Né? A gente pega aqui o espaço-tempo plano, a métrica de Minkowski, esse eta mini, e faz uma pequena perturbação nele. E vamos descrever a dinâmica dessa perturbação. Então, jogando isso lá nas equações de campo, a gente obtém aqui esse lado esquerdo, que é a parte gravitacional, que possui derivadas quartas, aqui é o d'Alembertiano, né? Então vai ser o d'Alembertiano ao quadrado, que são derivadas quartas, e aqui é o d'Alembertiano derivadas segundas. Esse termo só é o de Einstein, né? Além dele, vai aparecer aqui um termo de quarta ordem que vem do tensor de Barr, a parte do C ao quadrado, lá da Lagrangiana. Do lado da matéria, eu não vou mostrar aqui explicitamente, depois quem tiver interessado, tem alguns artigos meus que mostram isso. Eu considerar só um campo fermiônico e impondo a simetria conforme, a gente vê que o tensor de energia-momento dos férmions se reduz só à parte de traço nulo dele. Então, só a parte de traço nulo vai contribuir para a dinâmica do campo gravitacional. Um resultado, antes de escrever a dinâmica aqui do H-mini, um resultado que dá para tirar já aqui dessa equação é o propagador. Se a gente pegar aqui esse operador aqui que está sendo aplicado no H-mini, ir para o espaço de momento e inverter ele, a gente chega no propagador dos gravitons, né, do H-mini. Aqui, esse P é uma soma dos projetores de spin. Tem o projetor de spin 2, projetor de spin 1 e projetor de spin 0. E essa combinação é tal que esse P fica só em termos da métrica de Minkowski. É uma combinação do eta mini.
Depois, quando a gente for fazer a parte quântica, a gente vai generalizar isso aqui. O interessante é abrir, para a gente verificar as partículas que tem na teoria, a gente abrir esse propagador dessa forma. Dá para a gente ver aqui que, tirando o MMC, dá exatamente esse termo. E analisando esse propagador, a gente vê que tem o graviton normal da relatividade geral, né, sem massa, que é esse 1 sobre p ao quadrado, e vai aparecer um outro graviton com massa. Porém, esse sinal negativo aqui desse graviton com massa traz alguns problemas para qualquer teoria. Na parte clássica, esse sinal negativo significa que o campo, essa partícula vai ter energia negativa, e isso pode trazer instabilidades para as soluções da teoria, para o H-mini, para as perturbações de vários espaços-tempos diferentes, que a gente chama de instabilidade de Ostogradsky. Então, a gente tem que tomar cuidado. Toda solução, toda métrica que a gente achar, solução das equações de campo, a gente tem que verificar se ela é estável ou não. Porque essa partícula com o polo negativo aqui pode trazer instabilidades. Aqui o interessante é que essa massa aqui vai ser em função de Layton, do φ0, do gauge que a gente impôs. Só que eu vou mostrar mais para frente, que tem a ver com a pergunta que o Petrov fez, na parte de quantização, que esse valor não é imposto à mão, como eu fiz aqui classicamente. Ele vai ser o valor de vácuo, valor esperado de vácuo, quando houver uma quebra espontânea de simetria conforme. Eu vou mostrar isso na parte de quantização. Então, a simetria conforme vai ser quebrada e vai gerar a massa do graviton massivo, que a gente chama de fantasma. Então, vai ser um graviton fantasma por causa desse sinal mesmo. Então, isso é classicamente, tá? Vamos ter que analisar toda a estabilidade de todas as soluções para ver se é ou não. Quanticamente, depois eu vou falar mais detalhes sobre isso, a gente pode trocar essa energia negativa pela norma dos estados quânticos negativos. Isso vai dar um problema de unitariedade da matriz de espalhamento, matriz S. Então, eu vou abordar esse tema mais para frente. Por enquanto, vamos nos preocupar só com a parte clássica. O interessante, a gente pode tirar outros dados aqui desse propagador no limite de energias altas energias. Dá para ver aqui para esse termo que o P tendendo a infinito, esse P vai ser dominante e o propagador vai se comportar como 1 sobre P a quarta. Isso significa que a teoria é renormalizável por Power-Comte. O que é isso, né? Quando a gente for calcular a parte quântica, as divergências, as correções quânticas, vão aparecer divergências, infinitos, que vão ser de quarta ordem. Então, o propagador tem que ser 1 sobre P a quarta. Isso não significa que a teoria é renormalizável. É uma condição necessária para a teoria ser renormalizável. A gente conseguir eliminar essa divergência. Se o seu propagador não cair como 1 P a quarta, então, com certeza, sua teoria não é renormalizável, mas a gente não pode dizer o contrário. Por exemplo, a relatividade geral, que tem só 1 sobre P ao quadrado, no limite de altas energias, ela vai com 1 sobre P ao quadrado. Então, a gente pode garantir que a relatividade geral não é renormalizável. Mas eu vou voltar a essa parte quântica mais para frente. Eu vou mostrar explicitamente que realmente a teoria é renormalizável. Então, vamos ver agora, voltar para a solução clássica. Felipe, só antes de você iniciar esse próximo slide, o professor Elias Shapiro enviou um comentário em que ele diz: eu acho que esse modelo foi considerado em artigos antigos. E aí ele cita um artigo dele mesmo, com o professor Buchbinder, que é um artigo de 1986, depois você pode olhar a referência, e ele fala: mas foi acoplado com Fermions e Yang-Mills todo conforme. Só deixo o comentário aqui, se você tiver alguma coisa a dizer. Ele complementa. Esse modelo não é renormalizável no nível de um loop, sem incluir termo com φ a quarta na ação clássica.
Eu vou chegar lá. O professor Shapiro, eu até agradeço a ele, que um tempo ele tinha já entrado em contato comigo. Realmente, eu vou falar até sobre esse artigo de vocês, Shapiro, no final, quando eu falar da quantização. Realmente já foi considerado o vai ao quadrado, né, que a gente chama de gravidade conforme, com acoplamento escalar. Só que o escalar que vocês consideram, e várias outras pessoas também, ele faz parte do campo de matéria, que ele é puramente gravitacional. E eu vou mostrar também que é quantizável mesmo sem o Φ4. Eu vou mostrar depois esse cálculo mais para o final. Então, se puder ter um pouco de paciência, eu chego lá, né, quando eu falar da quantização. Então, antes disso, eu vou continuar aqui na parte clássica. Vamos considerar aqui a parte de vácuo. Então, considerar 100 férmions. Termine igual a zero. E vamos ver a solução disso aqui. É o que a gente chama de ondas gravitacionais planas. Então, a solução daquela equação são duas ondas, uma sem massa, equivalente ao graviton da relatividade geral, e uma com massa, que é o graviton fantasma, com energia negativa. E são duas ondas, então eles cosseno, né? A função cosseno, então ele é estável, ele não diverge. Então a gente pode dizer que o espaço-tempo de Minkowski, que foi a perturbação que a gente fez aqui, ele é estável, porque a perturbação não diverge. Como eu disse, tem que fazer sempre o teste em todas as soluções das equações de campo. Calculando, para ficar mais explícito, porque é energia negativa, né, eu joguei isso aqui no tensor de energia momento. É claro que é de uma área macroscópica, de uma região macroscópica, porque a gente sabe que na relatividade geral a gente não tem uma energia num ponto localizada. Então a gente vê aqui explicitamente que esse termo de massa zero, essa onda com massa zero, vai ter energia positiva, e essa onda com massa vai ter energia negativa, aparece o menos aqui. Porém, eles não interagem entre si, dá para ver que são independentes essas duas energias. Então vai haver conservação da energia. Não tem problema nenhum a gente ter uma partícula com energia negativa se ela não interagir com as de energia positiva. Então, nesse sentido, as ondas são consistentes. Outro dado interessante que a gente pode tirar aqui da aproximação de campo fraco é o que a gente chama de descontinuidade Van Dam-Veltman-Zakharov, VD-VZ. Porque toda teoria massiva ela tem que ser contínua no limite de massa zero. Isso vale para o Fierz-Pauli, né, que é a teoria com mais aceita, massiva, de spin 2, ela tem uma descontinuidade. Então, por isso que ela é descartável. Então, eu fiz um cálculo também. A gente vê aqui que a gente tem 7 graus de liberdade na teoria. 2 aqui da onda da partícula de spin 2 sem massa e 5 da partícula com massa, do fantasma. A gente acabou de ver aqui a energia negativa, né, e o outro com energia positiva. Então, para ser contínuo, tem que manter os mesmos 7 graus de liberdade no limite de massa zero. Eu fiz essa conta e verifiquei que isso é verdade. A teoria com a massa zero tem exatamente os 7 graus de liberdade que a teoria com massa tem. A diferença é que o B, que tem 5 graus, ele vai se decompor num graviton sem massa também, fantasma, com energia negativa, num vetor com energia negativa e num escalar, um sigma, com energia negativa. Então, os 7 graus ficam mantidos. E o interessante é que tanto o vetor quanto o escalar, eles não se acoplam com a matéria, com a fonte. Então, a teoria é contínua no limite de massa zero. Então, mais um teste que a teoria passa, clássico, né? Voltando aqui para as soluções da equação de campo, bom, eu considerei também a solução de um sistema binário, considerando aqui o tensor de energia do sistema binário. Aqui a gente tem o que a gente chama de coalescência, né? Então, dois objetos muito massivos, pode ser 2 buracos negros, 2 estrelas de nêutron, orbitando ao redor do centro de massa do sistema, e conforme eles orbitam,
eles emitem ondas gravitacionais. E essas ondas transportam energia, como a gente viu. E conforme essa energia vai sendo transportada, eles vão cada vez se aproximando, porque eles estão perdendo energia e girando mais rápido ao redor do centro de massa do sistema. Isso é o que a gente chama a fase de espiral. Até chegar e se fundir, a fase do merger, e depois tem várias coisas para ser estudado, que é a fase do ring down. Eu estudei essa primeira parte da espiral na teoria da gravidade conforme massiva. Então, conforme eles vão emitindo a onda gravitacional, eles vão girando mais rápido e o período vai diminuindo. O tempo que eles levam para girar, dar uma volta, diminui. Então, isso é mensurável. Eu fiz esse cálculo para a teoria, então é o decaimento do período, e verifiquei dois valores distintos. Vai depender da massa do grávido. Né? Então, tem esses dois intervalos de massa aqui. Ela pode ser menor para que a teoria seja compatível com os experimentos de Cavendish, por exemplo. Então, as massas só podem ser menor do que 10 a menos 22 eletronvolts, ou 10 a menos 58 quilos, e maior do que 10 a menos 2 eletronvolts, 10 a menos 38 quilos. Então, eu fiz a conta para esses dois casos e verifiquei o seguinte resultado. Para a massa menor do que 10 a menos 58 quilos, o decaimento é da ordem de 10 a menos 6 vezes menor do que o observado por experimentos. E não existe nada, nenhuma correção de erros, nem nada que possa consertar essa discrepância. Então, a gente tem que abandonar esse intervalo de massa aqui. Então, a massa não pode ter menos do que 10 a menos 58. Eu fiz também com a massa do fantasma maior do que 10 a menos 38 e verifiquei que o resultado diverge apenas com um fator de 3/8. Então, ela é 3/8 menor do que o observado. Porém, isso pode ter uma correção se a gente considerar que o cálculo da distância não é tão preciso assim, né? Porque são distâncias astronômicas. Para a gente saber a distância exata do sistema binário em relação a gente, um pequeno erro pode variar bastante aqui esse período. Então, pode ser um erro no cálculo da distância, que pode consertar isso, assim como se a gente considerar o termo de octopolo. Aqui eu só fiz o cálculo com quadrupolo. Talvez o termo de octopolo também corrija isso aqui. Então, é factível, né? Esse valor de massa, a teoria consegue explicar a espiral das ondas gravitacionais de um sistema binário. Então, vamos considerar a partir de agora que a massa é sempre maior do que 10 a menos 38. Então, aí eu acabei a parte que eu fiz os cálculos da aproximação de campo fraco. Vamos começar agora a explicar um pouco do limite newtoniano. Então, além do campo fraco, a gente perturbar aqui a métrica de Minkowski, a gente tem que considerar baixas velocidades. Quando a gente faz isso, a gente chega na equação de campo para o potencial newtoniano. Lembrando que o potencial newtoniano aqui vai ser proporcional aqui ao H00, né, o termo 00 aqui da perturbação. E do lado direito aqui no tensor de matéria, lembrando que ele se acopla com a parte de traço zero, né, dos férmions, por isso que aparece esses 3/8. Vamos considerar uma partícula com massa m. E a solução dessa equação é esse tipo de potencial. Aqui a gente tem o de Newton, é um potencial atrativo, esse primeiro termo, e aparece um termo a mais aqui de Yukawa, que é um decaimento exponencial, que vai ser positivo, menos com menos. Então, a gente tem uma soma de um potencial atrativo e um repulsivo, que é com alcance. Esse lambda é o alcance dele. E para chegar nesse valor, a gente vê aqui que a equação depende do φ0, né, do calibre fixado, e do m. A gente tem que impor que o φ0, para dar exatamente esse resultado newtoniano, que o φ0 tem que ser esse valor aqui. Raiz de 3 sobre 32 πg. Ou em termos da massa de Planck, né, reduzida aqui no caso, raiz de 3 sobre 2 massa de Planck. Que é a mesma coisa, né? E esse valor aqui é da ordem de 10 a 18 gigaelectrovolts.
a gente vai ver, quando eu falar da quebra espontânea de simetria, a gente vai ver que quando a simetria conforme for quebrada, vai ser mais ou menos nessa escala mesmo, na escala de Planck, 10 a 19, né? Por aí. E o alcance aqui do potencial de Yukawa, ele é inversamente proporcional à massa do grávido, que vai ser da ordem microscópica, né? 10 a menos 5, 10 a menos 6 metros. Então, aqui no mundo macroscópico, na superfície da Terra, só vai agir o potencial newtoniano, que é uma coisa ótima. Toda a teoria da gravitação tem que se reduzir à física newtoniana na superfície da Terra, por exemplo. Então, ele tem um alcance curto. A gente só pode ver o efeito dele na escala microscópica. Outro dado interessante que a gente pode tirar aqui do potencial newtoniano é na origem. Se a gente pegar o limite aqui na origem, a gente vê que ele não diverge, não é infinito. Ele tem um valor constante. Isso é mais um indicativo que a teoria é renormalizável. É uma condição também necessária. Não é suficiente, não quer dizer 100% que a teoria vai ser renormalizável. Mas se sua teoria tiver o potencial, uma singularidade, né, na origem, que diverge, então, com certeza, ela não é renormalizável. Que é o caso da teoria de Einstein, da própria de Newton, né? Tem uma singularidade. Então, voltando aqui para grandes distâncias, né, distâncias muito maiores que a microscópica, o termo de Yukawa vai a zero, sobra só aqui o potencial newtoniano. Isso é ótimo, então todos os fenômenos físicos no limite newtoniano são explicados pela teoria. Porém, vai dar o mesmo problema da relatividade geral, da matéria escura. A gente vai ter que ter alguma massa extra para explicar as curvas de rotações das galáxias e as lentes gravitacionais, por exemplo. Então, a gente não se livra do problema da matéria escura. Porém, ao contrário do modelo padrão das físicas de partículas, a simetria conforme, a gente pode considerar uma lagrangiana com simetria conforme, que tem um bom candidato à matéria escura. Então, vou falar rapidinho aqui para não tomar muito tempo. Aqui em preto está o modelo padrão. Eu considerei só férmions e o campo de Dirac, esse H. O bóson de Dirac não, de Higgs. No modelo padrão, além desses termos aqui de Higgs, existe um termo com massa. Um m ao quadrado, h ao quadrado. E esse termo, ele viola a simetria conforme. É o que eu disse lá no começo do seminário. Ele é o responsável pela quebra da simetria conforme. Então, a gente tem que tirar ele para a teoria ter a simetria. E no lugar, a gente pode considerar que tem um campo escalar extra que vai gerar a massa do bóson de Higgs. Esse termo aqui, lambda2, φ ao quadrado, h ao quadrado. Ele pode gerar, com uma quebra espontânea também de simetria, a massa do próprio bóson de Higgs. E como é um campo, ele tem que ter o termo cinético aqui, as derivadas. A gente pode considerar um φ4, uma interação, autointeração. O interessante desse campo escalar também é que ele pode se acoplar com os neutrinos destros, né? Porque a gente tem um problema no modelo padrão também, que a massa do neutrino não bate com a parte experimental. Porque a massa dos férmions, elas são geradas pela quebra espontânea da simetria eletrofraca. Então, o valor esperado de vácuo do bóson de Higgs vai gerar a massa dos férmions, do elétron, dos quarks, por aí vai. E a massa do neutrino fica muito diferente, fica muito grande, comparado com o observado experimentalmente. Então, talvez o Meissner e o Nicolai consideraram essa lagrangiana, fizeram um monte de conta e verificaram que há uma quebra espontânea de simetria eletrofraca dos dois, né, do bóson de Higgs e desse campo extra, e que a massa deles gira mais ou menos na ordem de 10 ao quadrado gigaelectrovolts. A massa de Higgs foi observada na LHC, e essa massa do φ também pode ser observada, né? Porque um fica oscilando no outro, então é bem difícil de observar essa massa do φ. Mas se procurar exatamente esse modelo,
ela pode ser observada ou descartada, né, se não for observada. O interessante é que ela também gera a massa do neutrino pequena. Eles demonstraram isso, fizeram um monte de conta e demonstraram esses dois fatores. O interessante é que essa massa de 10 ao quadrado de gigaelectronvolts é exatamente a massa necessária que um candidato à matéria escura deve ter. Então, esse escalar extra aqui pode ser um bom candidato à matéria escura. É claro que tem muita conta que tem que ser feita para provar isso. Só dizendo que a teoria pode ter um candidato à matéria escura. Então, vamos agora para as aplicações da equação não linear. Né? Considerar o buraco negro de Schwarzschild, que é um buraco negro esfericamente simétrico e estático, né? não gira, cuja solução é essa. Lembrando que todas as soluções de Einstein de vácuo, que é o caso aqui de Schwarzschild, também são soluções da gravidade conforme massiva. Porque vai ter o tensor de Hit e o escalar de curvatura igual a zero no vácuo. Então, considerando Schwarzschild, como eu disse, todas as soluções a gente tem que verificar se são estáveis ou não. Quem fez isso para a gravidade conforme massiva foi o Myung, logo um pouquinho depois de eu ter publicado o primeiro artigo. Então, como é que a gente vê se a teoria é estável ou não? Né? Se o espaço-tempo é estável ou não? A gente pega a métrica do espaço-tempo que você quer verificar, faz uma pequena perturbação e joga nas equações de campo. E vê o comportamento da perturbação. Ele fez isso aqui e achou essa equação, que é exatamente uma equação de massa. Qualquer partícula, campo com massa, vai ter exatamente essa equação, esse formato de equação. Só que aqui é para o tensor de Hit, não para o H. Lembrando que o tensor de Hit tem derivadas segundas do H, então aqui vai ficar uma equação bem feia de ser resolvida para o H. Mas se o tensor de Hit for instável, o H também é. Então, ele verificou só para o R mini, a estabilidade dele não. Ele chegou à seguinte conclusão, que vai ser instável o espaço-tempo de Schwarzschild se a massa do graviton for da ordem de 10 a menos 47 kg. Aqui a gente tem 1 sobre 2 gm, que é a massa do buraco negro, e a gente sabe que os buracos negros, a menor massa possível são mais ou menos duas massas solares. Se a gente colocar aqui o valor duas massas solares, a gente obtém exatamente esse 10 a menos 47. Então, se o graviton tivesse uma massa menor do que 10 a menos 47, o buraco negro seria instável. Mas, como eu falei lá na parte das ondas gravitacionais, a gente tem essa imposição que a massa tem que ser maior do que 10 a menos 38. Então, ela está fora aqui da região de estabilidade, então o buraco negro vai ser estável para a gravidade conforme massiva. Agora, os outros cálculos do buraco negro de Schwarzschild, a singularidade, o paradoxo da informação, tem que ser tudo calculado ainda, também na teoria. Aqui é só para mostrar a estabilidade. E uma vantagem da teoria também é que, como ela é de quarta ordem, ela tem mais soluções além da de Schwarzschild para um buraco negro esfericamente simétrico e estático. Também tem que ser feita essa conta. Outra aplicação clássica é a cosmologia. Eu vou repetir aqui as equações de campo para não ficar muito vago, né? E para dizer dessa parte da matéria, que agora é importante por causa do problema da constante cosmológica. Eu peguei aqui um tensor de energia-momento desenvolvido pelo Mannheim, em 2006, que lembrando que a parte de matéria tem que ter simetria conforme também. E esse tensor de energia-momento possui essa simetria. Então, além do fluido perfeito, da relatividade geral, lembrando que aqui esses dois primeiros termos é o fluido perfeito, aqui o ρ é a densidade, o P é a pressão desse fluido, vão aparecer outros dois termos, quando a gente considera essa campo de matéria com simetria conforme. A densidade do vácuo, também chamada de energia escura, que a constante cosmológica aparece aqui, nesse termo, e o termo dinâmico, que vai depender da métrica também. Aqui eu substituí aquele Higgs ao quadrado, o Hzão ao quadrado, por um Hzinho para ficar mais simples. Quando a quebra da simetria eletrofraca, o valor esperado de vácuo do Higgs aparece aqui. Então ele também vai contribuir para
a massa de Planck, depois eu vou falar um pouco sobre isso. E quando a gente pega a Lagrangiana do campo de matéria e tira a média incoerente dos modos fermiônicos, o bóson de Higgs vai gerar a massa dos férmions. Ela não é explícita. E esse termo de massa espontaneamente gerado que vai gerar essa energia de vácuo. Porém, como o tensor de energia-momento tem que ter o traço nulo, ele vai ter, na verdade, né? A gente impondo essa condição de traço nulo, a gente vê que tem uma relação entre o fluido perfeito e a energia de vácuo. Se a gente isolar o Rho daqui e substituir de volta no tensor de energia-momento, a gente obtém aqui a parte do traço nulo do fluido perfeito, mais a parte de traço nulo aqui do tensor de Einstein. Então, a densidade de vácuo não contribui para a dinâmica da cosmologia. Ela pode ter o valor que for, 10 a 120 vezes maior do que o da relatividade geral, não importa, vai ter essa equação que vai relacionar as três grandezas. Então, vai acabar equilibrando. E, com isso, a gente não tem o problema da constante cosmológica. Ela pode ser gigantesca, que não vai influir em nada na dinâmica do universo. Então, substituindo esse tensor de energia-momento aqui, e a métrica de Friedmann, Lemaitre e Robertson-Walker, que descreve um universo homogêneo e isotrópico, a gente obtém a seguinte solução para o fator de escala. Aqui eu fiz o cálculo para várias curvaturas, né? Lembrando que o K igual a zero é um espaço plano, o K positivo é um espaço fechado e o K menos 1 é um espaço aberto. Eu fiz o cálculo para esses três e vi que o único que vai dar resultados consistentes com as observações é um espaço aberto, K menos 1. Então, eu joguei essa métrica lá nas equações de campo e cheguei nesse seguinte resultado. Aqui eu tenho o índice zero, quer dizer que é o valor atual dessas grandezas. Aqui o próprio fator de escala hoje, a constante de Hubble e a densidade de massa adimensional. E aqui eu vou ter a raiz de T ao quadrado, basicamente, que é exatamente uma solução do tipo de radiação. Então, é como se o universo fosse um universo puramente de radiação e com curvatura, um universo aberto. Porque a teoria se acopla com a matéria, só a parte de traço zero da matéria, que é tipicamente radiação, né? Eu fiz uma perturbação, lembrando que essa aqui é a própria métrica, então a gente tem que perturbar essa métrica e ver se é estável ou não, e eu vi que é estável. Não vou escrever aqui o resultado dessa perturbação, mas então o espaço-tempo de Friedmann, Lemaitre, Robertson-Walker vai ser estável. Jogando essa fator de escala no parâmetro de aceleração, a gente vê que ele é positivo para qualquer tempo. Então, isso significa que o universo da gravidade conforme massiva é desacelerado. Se fosse negativo, seria acelerado. Então, aqui a gente pode, dessas duas grandezas, a gente pode verificar o seguinte, que o universo da gravidade conforme massiva começa com Big Bang, quando T é igual a zero, não tem espaço, né? O fator de escala é igual a zero, é o Big Bang, e se expande de forma desacelerada para sempre, né? Porque no infinito isso vai chegar a zero. O parâmetro de aceleração. Aí você pode perguntar, mas não está provado que o universo é plano e acelerado? Eu te digo que não, porque isso depende do modelo. Para a relatividade geral, o modelo lambda CDM, ele explica muito bem a expansão do universo, maravilhosamente bem, mas é um modelo. Pode ter outros modelos com outros tipos de universo. Nada impede isso. Outra grandeza interessante é o potencial efetivo. A gente viu lá que a quebra da simetria conforme vai gerar a massa de Planck, vai ser da ordem da massa de Planck. Mas aqui também a quebra da simetria eletrofraca vai influir também na massa de Planck, no G. Então, vou ter três épocas do nosso universo, né?
acima da escala de Planck, quando nenhuma simetria é quebrada, a massa de Planck é zero, o G é infinito, porque os dois termos aqui não existem, são zero. Quando a quebra da simetria conforme na escala de Planck, vai ter um valor da massa de Planck, e depois quando a quebra é eletrofraca, vai aparecer aqui o outro valor para a massa de Planck, que é o bóson de Higgs vai criar também esse valor. Mas, pegando os dados, eu fiz só para os dados atuais, para supernovas, do tipo 1A, verificar se a teoria explica os dados observados. Então, aqui a gente vê o dado de 1048 supernovas do projeto Panteão. Aqui veio o divisível para o vermelho dessa supernova, ela se afasta da gente, né, pelo efeito Doppler, a luz vai desviar para o vermelho. E aqui no eixo Y, a distância de cada supernova para a gente. E eu fiz as contas com a gravidade conforme massiva e verifiquei os seguintes resultados. O gráfico, a reta que mais melhor ajuste é essa reta vermelha, e dá esses valores aqui para a constante Hubble e para a densidade de massa adimensional. Aqui dá 69,05 e aqui praticamente zero. Esse ômega 0, 10 a menos 17, significa que a expansão do universo da gravidade conforme massiva é basicamente determinada pela curvatura, pelo K-1. Então, o ômega K vai ser aproximadamente 1. E a matéria vai contribuir muito pouco. E esse valor da constante Hubble, 69, ele difere também do valor independente do modelo, que é aproximadamente 73,5. Então, se a gente só considerar aqui os dados das supernovas, ele vai ter também uma tensão, né? Um valor independente do modelo. Porém, para a gente verificar se tem essa tensão ou não, a gente tem que considerar os dados da radiação cósmica de fundo e da oscilação acústica dos baryons. E para isso a gente tem que ter uma teoria perturbativa, né? Que como tem derivadas quartas, é bem complicado de fazer, ainda não existe. Eu tenho que trabalhar sobre isso para verificar os dados do universo primordial, melhorar esse valor aqui da constante Hubble. Então vamos finalmente para a parte quântica. Felipe, há uma pergunta do Shapiro no chat. Ele diz o seguinte: para escalar constante, a teoria tem ação de Hilbert Einstein mais o termo de quadrado de tensor de Weyl. Esse termo não influencia a expansão do universo. Então, como nesta teoria aparece algo novo comparado com relatividade geral pura? Por causa da parte de matéria, né? É diferente, não é o lambda CDM, né? O Cold Dark Matter. E essa quebra espontânea de simetria. Então como a teoria só se acopla com a parte de traço nulo da matéria, então ela vai se comportar como radiação. Vou voltar aqui. Esse tensor de energia-momento vai ser totalmente diferente, né? O de Einstein é só essa parte do fluido perfeito, e da teoria tem essas duas partes. Aqui vai ser só a parte de traço zero do fluido perfeito. Isso que vai fazer um universo basicamente radiativo, né? Ainda tem esse termo dinâmico que vai influir aqui no G, no potencial efetivo. Espero ter respondido a pergunta. Obrigado. E há uma pergunta também do professor Júlio Fabres, que é a seguinte: como fica a nucleossíntese primordial com uma densidade de matéria baixa? Sim, é isso que eu estava falando aqui. Tem que ser estudado ainda, porque para estudar o universo primordial, a nucleossíntese, a gente precisa de uma teoria perturbativa. E para isso tem que achar as equações, que é um cálculo bem complicado. Então ainda tem que ser feito esse tipo de cálculo. Só essa parte aqui a gente está só no parte clássica aqui, só tranquilamente, só as equações de campo puras, né? Então ainda falta mais
mais teoria aí para investigar o universo primordial. Tanto a nucleossíntese como a radiação cósmica de fundo, tudo isso a gente precisa de desenvolver uma teoria perturbativa da cosmologia. Então, voltando, terminei aqui a parte clássica, vamos começar a parte quântica. Quebra espontânea de simetria. Foi feito pelo Matsuo, em 90. Esse artigo aqui é bem desconhecido. Eu descobri ele bem depois que eu já tinha publicado alguns artigos da teoria. Mas, como eu disse, ele considera uma teoria... não é a teoria em si. A parte de Weyl, o C ao quadrado, e acoplado com um campo escalar, mas como se o campo escalar fizesse parte da matéria. Isso daí já foi considerado várias vezes, até como o professor Shapiro já tinha falado. Mas o resultado é o mesmo. Não importa se o de Leighton é de matéria ou de gravidade, essa parte no vácuo, né, vai dar o mesmo resultado. Então, como é que se faz isso, a parte quântica? A gente tem que perturbar um campo de fundo curvo, arbitrário. Pode ser de Schwarzschild, de cosmológico, qualquer coisa aqui que não seja de Minkowski. Então, a gente perturba tanto a métrica quanto o de Leighton. Aqui é a parte quântica, né, a perturbação, e o sigma é a parte quântica do de Leighton. Faz um monte de conta horrorosa e ele chegou no seguinte resultado, potencial efetivo. Aqui nesse potencial dá para ver que tem um mínimo. Esse ponto aqui que eu destaquei. Isso significa que há quebra espontânea de simetria do de Leighton. E como a gente viu lá a parte newtoniana, esse valor tem que ser igual à massa de Planck para que o potencial se reduza ao potencial newtoniano, para que explique a física newtoniana. E aqui dá para a gente ver que ele é bem distante da origem, então são altas energias. Então bate aqui com esse valor da massa de Planck. Então há uma quebra espontânea de simetria, como eu disse lá atrás, foi provado aqui pelo Matsuo. E além disso, esse potencial é interessante porque ele é suficientemente plano, é praticamente plano, né? Ele não é muito profundo aqui. E isso faz com que a inflação cósmica possa demorar um tempo suficiente para explicar o universo homogêneo isotrópico. É claro que isso tem que ser estudado, é só uma indicação, mas talvez o de Leighton seja um bom candidato para Inflaton também, para explicar a inflação cósmica, por causa desse potencial praticamente plano aqui. Mas isso, outra coisa a ser estudado mais profundamente. Vamos para a parte da renormalizabilidade. Então, não foi feito explicitamente para a gravidade conforme massiva. Como o professor Shapiro tinha falado, foi feito para a teoria com o termo de autointeração aqui, o lambda Φ4. Foi feito um artigo bem famoso do Fradkin e Zittlin, em 82, e eles chegaram na divergência de um loop o seguinte resultado. Aparece esses três termos, o C ao quadrado. Como ele tem aqui na Lagrangiana clássica, então ele é renormalizável, dá para cancelar aqui a divergência. Esse segundo termo é o termo de Gauss-Bonnet, ou densidade de Euler. Ele é um termo topológico. Ele não aparece aqui na Lagrangiana clássica. No original lá do Fradkin e Zittlin, eles consideram aqui o E, eles somam o E. Mas tanto faz ter o E ou não aqui, porque ele é um termo topológico, ele não vai influir não vai mudar nada as equações da dinâmica, nem no propagador, e até mesmo não vai influir na divergência. Então a gente pode somar aqui o termo de Gauss-Bonnet, o E, e cancelar a divergência. Então ele também é renormalizável. Só que aparece esse terceiro termo aqui, proporcional a E ao quadrado. Então, a teoria que não tem aqui na Lagrangiana clássica. Então, a teoria não é renormalizável, a gente chama de off-shell, né? Sem a gente usar as equações de campo clássico. A teoria não é renormalizável. Mas o que importa é quando a gente considera as equações de campo clássico, que a gente chama de on-shell. Então, considerando essas equações de campo clássico, a gente vê que o R é igual a lambda φ ao quadrado, né? Então, R ao quadrado vai ser lambda ao quadrado Φ4, que vem desses três termos da equação, né? Então, on-shell
vai ser renormalizável, porque esse termo aparece aqui na Lagrangiana clássica. Então, a teoria, esse tipo de teoria é um loop renormalizável. É claro que para ver se a teoria é 100% renormalizável, a gente teria que fazer explicitamente 2 loops, 3 loops, multiloop, o que é praticamente impossível, né? Um loop já é um cálculo horrível, 2 é coisa de outro mundo, e 3 é praticamente impossível. Então, foi feito isso pelo Fradkin e Zittlin, e, para minha sorte, não tem que fazer essa conta toda, a gravidade conforme massiva é simplesmente o limite dessa teoria com lambda igual a zero. É só a gente tirar esse φ4. Fazendo isso, ele some aqui da parte clássica e aparecem as mesmas divergências, né? O C ao quadrado é renormalizável, tem aqui, a gente pode somar o termo de Gauss-Bonnet, o E vai ser renormalizável. E esse terceiro termo, o R ao quadrado, não vai ser renormalizável off-shell, sem considerar as equações de campo clássico, mas vai ser renormalizável on-shell. Certo? A gente viu lá atrás que a equação de campo R é igual a zero. Aqui também, se a gente colocar o lambda igual a zero, aqui vai dar R igual a zero. Então, a teoria é, de fato, explicitamente renormalizável on-shell. Né? Um loop renormalizável, como eu disse. Tem que fazer 2 loops, 3 loops para ver, mas praticamente nenhuma teoria são feitos 3 loops. Né? As poucas que tem são 2 loops. Espero ter respondido aqui a pergunta do professor Shapiro, lá atrás, se ele quiser fazer algum comentário. Mas, se não, prosseguindo, a parte que eu considero principal quântica, né? Você quer mesmo que eu faça o comentário? Sim, claro. Ok, vamos lá. Primeiro, se calcular para esta teoria que com campo escalar, com quadrado de Weyl, na verdade, a renormalizabilidade é algo bastante simples. Tipicamente, aparecem em um loop, aparecem todas as divergências que não são proibidas pelas simetrias. Então, lambda φ4 não é proibido pela simetria, inclusive pela simetria conforme. Sim. Então, este termo vai aparecer com certeza. Ele aparece porque nós já fizemos esta conta no artigo que eu mencionei. E se colocar lambda igual a zero, original, termo com lambda φ4 aparece. Então, se não colocar este termo na axial clássica, a teoria não é renormalizável formalmente, porque aparece este termo. Okay? É uma coisa. Segundo, no artigo de Fradkin e Zittlin foram estudados 2 tipos. Eles fizeram conta com campo escalar, mas esta conta não foi completa. A completa foi feita somente no setor de vácuo, que você mostrou. R quadrado com coeficiente 1/2, famoso, aparece sim na teoria conforme, mas este foi o resultado de erro. Este erro foi corrigido no artigo de Antoniadis Motola 10 anos depois, 92. E depois nós, com Guilherme Peixoto, em 2007, depois de 7 anos de conta, conseguimos verificar que Antoniadis e Motola foram corretos. Agora, o que mais? Então, a teoria formalmente não é renormalizável. Sem termo lambda φ4. Se você tiver dúvidas, podemos combinar no Skype, conversamos e eu explico tudo, tá bom? Não, tudo bem. Ok. É só, antes disso, né, falando só um pouquinho, é porque vocês consideram lá no... Eu vou falar do artigo de vocês mais para frente. Tá bom. Vocês consideram o próprio lambda φ4, né? Esse termo que vai gerar também a divergência lambda φ4. Aqui como tem... nesse caso aqui, né? Se a gente tirar porque nosso artigo foi escrito no ano 86. Sim. E o trabalho foi sugerido pelo Fradkin. Para mim, eu estava no doutorado e o trabalho foi sugerido pelo Fradkin. Eu fiz conta, quando nós encontramos esta R quadrado e encontramos também R φ4 não conforme, a gente não pensou que isso é erro. Este erro, nosso artigo provavelmente tem um erro de conta. E também, mesmo como eles têm. E isso nunca foi corrigido. Ok? Mas isso não significa, este truque para remover R quadrado, na verdade, isso não foi colocar teoria on-shell, nada disso.
eles usaram uma transformação que é conhecida pela transformação de Engler-Truffin-Gassmas, que foi inventado no ano 76. Engler tem este prêmio Nobel de mecanismo de Higgs. Depois, outro artigo onde isso foi desenvolvido mais foi Fradkin-Vilkovisky, em 78. E nesta eles usaram isso porque para corrigir erro. Ok? Depois disso, depois da correção deste erro pelo que eles chamam regularização conforme, o resultado foi mesmo que a Antoniadis Motola obteram em 92. Ok? Mas, na verdade, e nós também cometemos o mesmo erro, nós fizemos essa transformação, porque isso foi ano 86. Agora, nós estamos no ano 2020, e nós entendemos coisas um pouco melhor. Inclusive, R quadrado não aparece, a lambda Φ4 nesta teoria aparece com certeza, tá bom? Tá bom. Tá. Ok. Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Então, continuando aqui na parte da unitariedade, como eu disse lá no começo, se eu tenho um fantasma, né, na maioria das vezes vai fazer com que a matriz S, né, de espalhamento, não seja unitária. Então, fui verificar isso na teoria. Então, para verificar isso, basta a gente ver os propagadores. Então, a gente volta aqui para o espaço-tempo de Minkowski, perturba eles. E aqui eu vou colocar a lagrangiana linearizada, quântica, né? Só para a gente ver a parte de simetria. Então, fazendo essa expansão aqui na lagrangiana, a gente chega nesses termos. Aqui é o de Einstein-Hilbert, o escalar de curvatura, e aqui o quadrado do Hit. Então, aqui em termos de H, derivadas quartas de H, e aqui do derivadas segundas. Essa lagrangiana possui duas simetrias de calibre. A por coordenadas e a simetria de calibre conforme. Então, que a gente chama de simetrias quânticas, né? Aqui eu não posso aplicar diretamente, como no caso clássico. Eu não posso substituir aqui o valor do sigma igual a zero, que seria o calibre lá do começo, unitário, né? Que aí eu perco muita informação quântica. O procedimento padrão é somar na lagrangiana termos que vão fixar esse calibre. Aqui eu escolhi para coordenadas o de Donder, calibre típico da relatividade geral, só que aqui tem que aparecer uma derivada para a gente fixar aqui esse termo de ordem quarta. Não vai mudar nada. E aqui aparece um multiplicador de Lagrange, o Xi1, que é necessário porque a gente pode escolher outros tipos de calibre também. A gente pode acrescentar um multiplicador de Lagrange também aqui nessa derivada, mas resolvi escolher meio para simplificar. E a gente pode fixar a simetria conforme adicionando esse termo aqui embaixo, que também é arbitrário. Então tem aqui o multiplicador de Lagrange conforme, Xi2, um parâmetro de fixação. Então, somando os dois aqui na lagrangiana, invertendo, indo para o espaço de momento, invertendo, a gente chega nesse propagador, que a gente chama de propagador pelado. Que é exatamente aquele do começo, que eu demonstrei, só que no lugar do spin do P, que era em termos da métrica de Minkowski, do eta, aparece só o projetor de spin 2 aqui. O projetor de spin 1 e de spin 0 vai aparecer aqui em função do Xi1 e do Xi2. Então, eles vão depender do calibre que a gente escolher. Então, o termo independente é só esse. E tem aquele mesmo duas partículas, o graviton sem massa e o fantasma com massa. Porém, essa partícula com massa, ela é instável. Eu vou ter diagramas cujo vértice, diagrama de Feynman, cujo vértice é um graviton com massa e dois ou mais gravitons sem massa. Então, ele vai decair nessas partículas sem massa. Então, ele é instável. Isso vai gerar um problema na teoria de perturbação, porque sempre que eu tiver uma partícula instável no propagador, quando eu considerar correções quânticas desse propagador, elas vão divergir. Então, a gente tem que abandonar o propagador pelado quando tiver uma partícula instável nele. Não importa se é fantasma ou não, se é positivo ou negativo. Então, para isso,
a gente substitui o propagador pelado, que a gente chama de propagador vestido, então a gente tira os termos de autoenergia da partícula instável e chega nesse resultado. Aqui eu vou ter os termos de calibre, vai depender de Xi1 e Xi2, não vem ao caso aqui. Esse último termo aqui é um termo espectral, também não vai influir aqui no nosso resultado. O que importa são esses dois termos aqui com a massa complexa, com polo complexo, um par de polos complexos. Então aqui a gente vê que o graviton fantasma ele vai se decompor em dois gravitons complexos. Se ele tiver energia positiva, esse polo complexo ele sai da parte física, então a teoria é unitária, não tem problema nenhum. Mas como ele é negativo, esses polos complexos aparecem na parte física do propagador. Então a gente tem que verificar se eles dependem ou não do calibre, da fixação de calibre. Esse é o procedimento padrão, tá? Para verificar se sua teoria é unitária ou não. Eu fiz isso para o M estrela, e a gente faz um monte de conta também e chega nas densidades de Nielsen. A gente vê aqui que a derivada em relação ao Xi1 é zero, quer dizer que esse polo depende do Xi1. Então, depende do calibre de coordenadas quânticos. Então, a gente não pode eliminar ele com... quer dizer, independente, ao contrário. Ele independe do calibre, né? Constante em relação ao Xi1. Então, a gente não consegue eliminar esses polos com uma transformação de calibre de coordenadas. Porém, eu fiz a mesma coisa para o Xi2, para o calibre conforme, e verifiquei que vai depender sim do calibre conforme. Vai ser diferente de zero, essa derivada. Na verdade, para ser dependente, além da derivada, tem que ter esse termo extra aqui, que é a identidade de Nielsen. Então, a gente consegue eliminar esses fantasmas, esses polos complexos, dos estados intermediários da matriz de espalhamento, da matriz S. Então, ela se torna unitária. Eles não vão contribuir para o espalhamento. Unitária significa isso, né? Que o conjugado hermitiano dela, vezes ela mesma, dá a matriz de identidade. Então, a matriz de espalhamento, a matriz S, vai ser unitária, por causa dessa simetria conforme. Porém, vai aparecer um problema, que é o que a gente chama de anomalia conforme. A gente viu lá que o traço dos tensores de energia-momento tem que ser zero para ter uma simetria conforme, que é o caso aqui da parte clássica da teoria. Só que quando a gente considera correções, aqui eu vou considerar só de um loop, mas quando a gente considera a ação efetiva, né, lagrangiana efetiva, todos os termos aqui de perturbação, essa variação aqui do tensor de energia-momento vai ser proporcional à divergência. Como a gente viu aqui atrás, vai aparecer esses três termos de divergência. Então, vai aparecer também quando eu variar em relação a Gemini, o C ao quadrado, o E e o R ao quadrado. Então, a teoria em si pura não possui simetria quântica conforme, né? A parte clássica possui essa simetria, mas a parte quântica não. Então, isso seria um problema para a teoria. Porém, se a gente considerar a teoria total, considerar uma lagrangiana da matéria renormalizável também, aqui, considerando que a teoria é renormalizável, a parte da gravidade, a gente vai ver que o princípio variacional, o princípio da ação mínima, que vai gerar as equações de campo, é válido em todas as ordens de correções quânticas. Aqui eu considerei como só um loop para exemplificar. Então, se a teoria é renormalizável, o princípio variacional vai ser válido em todas as ordens. Então, aplicando isso aqui na lagrangiana total, que é a parte gravitacional, gravidade conforme massiva, e na parte de matéria, multiplicando por 2 raiz de menos g Gemini, que é para tirar o traço, né, do tensor de energia-momento, a gente vê que o tensor de energia-momento total da gravidade mais a parte de matéria, o traço dele é zero, por causa do princípio variacional.
Então, a gente tem aqui as divergências que vão surgir aqui na parte gravitacional vão ser opostas à da matéria, um vai cancelar o outro, tal que a teoria total mantém a simetria conforme quântica. Isso que importa para a teoria. E considerando que é uma teoria renormalizável, ainda tem esse questionamento que o professor Shapiro levantou, mas considerando que ela é renormalizável, unitária e possui simetria conforme quântica, uma teoria que tem tudo isso é o que a gente chama de teoria de tudo. Basicamente, é uma teoria que acopla o campo gravitacional com todos os campos de matéria. Não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas da humanidade. Né? É só uma teoria que junta tudo. Só não, né? É coisa demais. Mas então o que eu fiz? Considerando que ela é renormalizável, unitária e ela completa, não tem anomalia conforme, eu chamei isso de teoria de tudo conforme. Aqui eu vou considerar a lagrangiana da matéria. Considerei, a gente tem que acoplar ela com o campo gravitacional, né? O Gemini pode ser um acoplamento mínimo ou não mínimo, né? Aparecer termos aqui de φr, termos a mais do escalar de curvatura. Eu peguei só aquela do mais, né, Nicolai, aquela que eu falei primeiro da matéria escura, né? Acoplei ela com Gemini. E além disso, aqui eu, só para exemplificar, eu considero os campos de gauge, de interação, né? Aqui o campo eletromagnético, aqui os bósons fracos e aqui os gluons da força forte. Acopla ele também. E agora sim, falando do trabalho do professor Shapiro com Buchbinder, não sei se é assim se pronuncia o nome dele, desculpa. Eles viram que essa lagrangiana que você estava falando, professor Shapiro, foi essa aqui que vocês consideraram, né? Com lambda φ4 antes. A única diferença é que aqui eu considero a gravidade conforme assim. Então vai ter esse termo do de Layton aqui antes, que vai haver quebra espontânea de simetria e por aí vai. Então o professor Shapiro e o Buchbinder mostraram que essa lagrangiana da matéria é renormalizável, com esse C ao quadrado só. Né? Mas esse termo não vai influir em nada. Aqui pode gerar o termo φ4 que o professor disse, mas ele não vai mudar na renormalizabilidade da parte de matéria. Então, eles provaram que esse tipo de lagrangiana é um loop renormalizável, então a gente pode chamar isso de teoria de tudo. Então, com isso, eu completo aqui meu seminário, que foi bastante extenso, né? Falando rapidamente aqui um pequeno resumo, porque foi tanta coisa. Então, a gente viu que explica o fenômeno das ondas gravitacionais, só a parte da espiral, né? Então, quem se interessar, quem trabalha com as gravitacionais e se interessar, ainda tem muita coisa a ser estudada nessa área, como a parte da fusão, do Ring-Down, por aí vai. O limite newtoniano é consistente, e como eu vi lá, aquele campo escalar extra é um bom candidato à matéria escura, isso também tem que ser estudado mais a fundo, quem for dessa área, a matéria escura é uma boa se interessar, né, pode fazer isso. A gente viu que o buraco negro de Schwarzschild é uma solução estável. Também a parte da singularidade, o problema da informação, a perda de informação pode ser estudado, e outras soluções de buraco negro também. E a gente viu que a cosmologia explica a aceleração sem o problema da constante cosmológica. Aí também, como foi perguntado, essa parte da radiação cósmica de fundo, nucleossíntese, e muitas coisas ainda a serem feitas nessa área. Quem se interessar, é ótimo. E aqui, eu acho que a teoria é renormalizável, né? Então ela é quantizável. E com isso, eu concluo só falando o que eu fiz até agora, desde 2014, alguns artigos publicados e outros não. Estão no archive, todos esses estão no archive, se tiver interesse de dar uma lida. Esse de 14 é da cosmologia, eu tenho feito muitas alterações, ainda pretendo submetê-lo com as alterações que eu estou fazendo.
E essa da teoria de tudo, que é um pouco mais complicado para publicar, porque eu não fiz nenhuma conta nova, né? Foi praticamente um resumo. Eu juntei toda essa parte quântica que eu já tinha feito, da unitariedade, então eu vou tentar também acrescentar mais coisa aqui para tentar publicar. Então é isso tudo, né? Obrigado. Obrigado, Felipe, pela apresentação. Eu convido todos a abrirem os seus microfones para a gente agradecer a apresentação do Felipe. Bom, e agora está aberto para pergunta. A gente teve bastante pergunta ao longo do seminário, mas se alguém quiser adicionar pergunta... o Caio diz que tem uma pergunta. Caio, você pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta, por favor. Tá certo. Obrigado, Antônio. Obrigado, Felipe, pelo seminário. A minha pergunta é sobre... acho que no começo falaste do dilaton, e aí fixaste o dilaton como um dado valor, né? Falando sobre a fixação de calibre, né, com ele, né? Então, foi um calibre escolhido, né? Então, assim, eu vou fazer logo as 3 perguntas, porque aí depois tu vais vendo como tu responde para evitar repetir, né? Então, assim, pelo que entendi, esse dilaton, a princípio, até essa parte aí, ele não é dinâmico, né? Então, ele não traria nenhum modo a mais para a tua teoria. Outra coisa que eu queria perguntar era sobre em relação à emissão na espiral, que tu usas aproximação de quadrupolo, pelo que eu entendi direito, né? Não sei se eu entendi direito. Mas, assim, em algumas teorias massivas, né, elas apresentam novos canais de radiação e até mesmo a emissão dipolar, né? E, em geral, a emissão dipolares, elas costumam ser dominantes sobre as quadrupolares, né? Então, tem até alguns artigos que apontam, né, que uma detecção de uma emissão dipolar pode ser uma evidência, pode, assim, já acabar com várias teorias massivas, né, que devido a esse grau de massa adicional induz essa emissão. E a outra coisa era sobre a estabilidade, né? Eu não entendi direito como tu calculaste a estabilidade como aquele cálculo de estabilidade em Schwarzschild de efeito para encontrar a massa, eu acho. Se pudesse falar um pouco, eu agradeço. Tá, então vamos falar primeiro do dileito, né? Ele não possui grau de liberdade. A gente vai ter só... Cadê? Aqui. Os graus de liberdade dos tensores. Então, realmente, nesse sentido, ele não vai influir na dinâmica da parte clássica, né? Na parte quântica, aí, antes da quebra espontânea da simetria conforme, ele é dinâmico, né? Então, ele vai gerar os termos quânticos, mas para a parte clássica ele não tem nenhum grau de liberdade. Ele não vai influir em nada aqui, a não ser gerando a massa do graviton massivo, né? A outra pergunta foi das ondas, né? Da parte aqui de espiral. Não, eu fiz a conta, o monopólio e o dipolo não contribuem, dá zero a contribuição de monopólio e dipolo. Só a parte de quadrupolo vai contribuir mesmo. Então, mesmo com o termo de massa, nessa teoria que tu estás trabalhando, tu não induz nenhuma emissão dipolar. Porque emissão monopolar eu já espero ser zero, porque em geral em binárias, né, tu tem ou uma emissão extremamente baixa ou nula, se tu considera umas órbitas fixas, né? Então, dipolares não existem nesse caso. Não, é zero também. E a terceira pergunta foi qual? Eu acho que era sobre a estabilidade, que tu sim. falas que tem alguma... De todos os casos, né? Como é que é feita essa análise de estabilidade? A gente tem que ver a perturbação, né? Aqui, por exemplo, de Minkowski, a gente tem que ver todas as soluções das equações de campo. Vai ser o nosso campo de fundo. Então, aqui entra o Minkowski, espaço-tempo plano, qualquer solução, Schwarzschild, cosmológica, qualquer solução a gente tem que verificar se ela é estável ou não por causa do fantasma, do graviton fantasma. Como é que a gente faz isso, né? A gente perturba, e se essa perturbação divergir, for para infinito, a solução é instável. Então, a gente tem que fazer isso em todos os casos. Eu fiz aqui para o Minkowski, essa é a perturbação já. Então, não vai para infinito, é uma onda, né? Não diverge. Então, o espaço-tempo de Minkowski é estável. Quando a gente vem aqui no Schwarzschild,
Cadê? Isso. A gente perturba aqui o buraco negro, a métrica de Schwarzschild, e vê se essa perturbação vai diverge ou não. Se ela vai para infinito ou não. Então ele fez isso e verificou que o R, o de Hit, consequentemente o H, ele vai para infinito se a massa do gravity estiver nessa escala aqui, 10 a menos 47. Só que a gente vê pelas ondas gravitacionais que ela não está, ela é maior do que 10 a menos 38. Então, essa métrica de Schwarzschild é estável. A perturbação dela não diverge. E qual a última que eu fiz? Aqui é a cosmologia. Aqui o A é a própria métrica. Ele está dentro da métrica. Aqui eu não mostrei explicitamente, mas a gente tem que perturbar esse AT também. Eu somo, não tem no do archive, eu fiz essa conta para a próxima versão que eu vou ter da cosmologia. A gente tem que perturbar um epsilon aqui, um A, que seria o equivalente a H, jogar nas equações de campo e ver se esse epsilon diverge ou não. E eu vi que ele não diverge. Então, a cosmologia é estável. E por aí vai. Todas as soluções clássicas têm que fazer essa conta. Então, essas instabilidades são instabilidade de Gauss mesmo, né? Devido à presença do Gauss. Ok. É o que a gente chama de estabilidade Ostrogradsky. É porque também tem alguns casos de gravidade massiva, não dessa teoria em particular, né? Que eles apresentam outros tipos de instabilidade além dessa. Tem, inclusive, alguns casos que tem essa instabilidade, que não tem essa instabilidade, mas que possuem outros tipos de instabilidade também. É o caso de Schwarzschild aqui, né? Essa equação é uma equação massiva. Se a gente substituir por H mini, é exatamente a divergência aqui. A divergência não, a equação da perturbação do espaço dentro de Schwarzschild para o H. Aí vai ser uma instabilidade por ser massivo, né? Porque tem esse termo aqui a mais. Então a solução é instável, dependendo do valor da massa. Aqui é a mesma solução. Mas se eu tiver uma teoria puramente massiva, só tem a partícula massiva, a gente sabe que a massa tem que ser muito pequena, né, para explicar os fenômenos newtonianos. Então a massa vai estar nessa região aqui do 10 a menos 47. Então o buraco negro vai ser instável nesses casos. Aqui, como a massa não precisa ser pequena, porque já tem o newtoniano, né, então ela é maior, ela não vai ser instável. Ok, obrigado. Obrigado, Caio e Felipe, pela discussão. O professor Shapiro avisou que ele precisava sair. Depois, o Luiz Mick tem uma pergunta. Luiz, você pode abrir o seu microfone e perguntar. Felipe, muito obrigado pelo seminário, eu gostei bastante. Eu estou mais interessado na parte de ondas gravitacionais e eu fiquei com a pergunta se você estudou a parte das diferentes polarizações e se aparece polarizações diferentes do modo mais e vezes que a gente tem na relatividade geral. E se eu perdi isso na palestra, eu peço desculpa, mas é porque eu fui desconectado em algum momento por falha na conexão aqui. Explicitamente aqui no sistema binário não, mas se a gente ver aqui na parte de ondas planas, vai ter as mesmas polarizações, né? Vai ser essas 7 graus de liberdade, 7 polarizações. As duas da parte sem massa e as 5 do graviton com massa. Então são 7 polarizações diferentes que ela vai ter, né? A onda total aqui. Espero ter respondido. Tudo bem, mas esses 7 graus de liberdade, esses 5 da parte massiva, o que eles representariam na onda? Teriam uma propagação longitudinal? Teria um modo escalar? O que isso se refletiria em observável na detecção da onda? São aquelas 5 polarizações típicas, né, da massa. São as duas do sem massa, longitudinal e tal, e aparecem as outras 3 da partícula com massa, aquelas típicas mesmo. Agora eu não lembro de cabeça quais são essas outras 3, né, mas de qualquer teoria com massa, são as mesmas polarizações
ela vai ter. Ok, obrigado. Né? Obrigado, Luiz e Felipe. Bom, o pessoal, como a gente já está estourando bastante o tempo, o pessoal está avisando que precisa sair, o Albert Petrov avisou, o Gabriel Menezes também, eles agradeceram o seminário, e eu gostaria de saber se há mais alguma pergunta para a gente abrir para o Felipe responder. Bom, eu não estou vendo nenhuma pergunta no chat, também não vejo ninguém abrindo o microfone, então eu suponho que as perguntas já tenham sido esgotadas. Então, eu peço que todos abram os seus microfones para nós agradecermos ao Felipe pelo excelente seminário e também pela disposição em responder as perguntas. Então, a gente se vê daqui a 2 semanas e espero que vocês fiquem bem. Na semana que vem, nós teremos seminário do TQC-BR, que é o primo irmão do Grave-BR, na quarta-feira. Então, até a próxima, fiquem bem. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.